em Lisboa. É um arguido livre desde 7 de agosto e é uma das 17 testemunhas protegidas em Portugal pelo Estado português. Aliás, a localização de Rui Pinto é desconhecida porque está ao abrigo deste programa de proteção de testemunhas que permite, inclusive, dependendo dos casos, a mudança de nome, de cara e algumas vezes até de país. Rui Pinto é julgado por 90 crimes. O principal será a tentativa de extorsão ao Fundo de Investimento Doyen. Rui Pinto é acusado de ter tentado de ter pedido entre 500 mil euros e 1 milhão de euros para parar de divulgar informação relacionada com contratos de jogadores de futebol. Diz a defesa de Rui Pinto que depois Rui Pinto desistiu destas negociações com o Fundo de Investimento, mesmo numa altura em que Nélio Lucas, agora ex-administrador da Doyen, lhe tentou pagar um ordenado de 25 mil euros por ano para trabalhar para o Fundo de Investimento. Numa reunião que Aníbal Pinto, à data dos factos, advogado de Rui Pinto, terá tido com Nélio Lucas, o administrador da Doyen terá até dito que estaria interessado em obter informações sobre a Federação Portuguesa de Futebol. Este que foi um dos alvos de Rui Pinto neste processo. Rui Pinto é então julgado pelos acessos à Doyen, mas também ao Sporting, à Federação Portuguesa de Futebol, como estávamos a dizer, à Procuradoria-Geral da República, à Ordem dos Advogados e ainda à Sociedade de Advogados PLMJ. Numa primeira instância, estava em causa o facto de Rui Pinto ter tido 59 alvos neste processo, só 12 é que apresentaram a queixa. Depois, na fase de instrução, alguns crimes acabaram por cair e são agora 8 os assistentes neste processo. Ao longo da manhã fomos aqui vendo a entrada de vários advogados que representam esses assistentes. Sofia Branco Ribeiro, por exemplo, representa a Doyen, não fez declarações. Já também chegámos a ver a entrada de Pedro Barosa, que representa a Federação Portuguesa de Futebol, e a Tiago Rodrigues Bastos, que foi o único advogado a prestar declarações e que representa a Sociedade de Advogados PLMJ. Já Aníbal Pinto, ele que é advogado de profissão, mas que neste caso está constituído arguido, não fez qualquer declaração aos jornalistas, chegou acompanhado do advogado, sempre em silêncio, não quis sequer explicar se vai ou não prestar declarações nesta primeira sessão. Isto porque os arguidos têm primeiro de responder a umas perguntas que são de resposta obrigatória, é algo já que se costuma fazer nos diversos julgamentos, é um pré-forme em que têm de responder a perguntas pessoais, como é o caso do nome, da profissão e da morada. Mas depois disso são livres de prestarem declarações ou de ficarem em silêncio. Se hoje, por exemplo, um deles ou os dois decidirem não prestar declarações, podem mais tarde, ao longo deste julgamento, fazer as declarações que entenderem, mesmo que já estejamos numa fase em que estão a ser ouvidas as testemunhas. Aníbal Pinto tem 12 testemunhas, Rui Pinto tem 45 e o Ministério Público tem 71 testemunhas arroladas na acusação. A maior parte são os visados e pessoas ligadas à investigação, como é o caso de inspectores da Polícia Judiciária. E é com esta força de segurança que agora Rui Pinto estará a colaborar, a divulgar algumas informações e também a disponibilizar a desencriptação de discos rígidos que lhe foram apreendidos ainda na Hungria. A defesa de Rui Pinto considera que as informações reveladas por este homem de 31 anos se sobrepõem, que o interesse público das mesmas se sobrepõe aos alegados crimes que Rui Pinto, de que é suspeito e neste caso mesmo de que é acusado. Entende até a defesa de Rui Pinto que este deverá ter o estatuto de denunciante. Ana Gomes é uma ex-eurodeputada, é testemunha de Rui Pinto neste caso e por diversas vezes já se manifestou a favor do chamado pirata informático. Diz mesmo que Rui Pinto merece o estatuto de denunciante e que mesmo que
venha a ser condenado pelos crimes de que está acusado, isso não retira valor às investigações a que deu origem, às revelações que foi fazendo. Ele que é o criador do Football Leaks, que revelou vários contratos de jogadores de futebol, de transferências também no mundo do futebol e inclusive, por exemplo, de Jorge Jesus, que está arrolado como testemunha de defesa de Rui Pinto, ele que não apresentou queixa contra o homem de 31 anos. A Daniela Polónia, que está junto ao Campos de Justiça, onde a esta hora já decorre a primeira sessão do julgamento de Rui Pinto, ele que está acusado de 90 crimes. Há também outro arguido, trata-se de Aníbal Pinto, o advogado que, à altura dos factos, acompanhava Rui Pinto e que o terá auxiliado naquilo que será uma alegada tentativa de extorsão à Doyen. São ambos os arguidos, mas importa também olhar para os alvos de Rui Pinto. O pirata informático espiou centenas de entidades, pessoas e instituições. O hacker é o autor da maior intrusão informática na história de Portugal.